Meus amores, para que a gente possa, né, fazer as avaliações com mais clareza, eu espero que agora na nossa revisão você possa tirar as dúvidas, tá bom? Agora a gente vai fazer a correção aí da nossa revisão de língua portuguesa, tá? Vamos lá, acompanhem comigo, prestem bastante atenção. Aquilo que vocês não conseguiram entender, vocês podem estar voltando o vídeo, tá? E observando direitinho como é que a Tiane faz a explicação aqui para vocês. A gente trabalhou, durante esse mês, um gênero textual chamado notícia. A gente viu que esse gênero textual é um texto jornalístico, geralmente, né, não literário, que está presente em nosso dia a dia. A gente costuma ver notícias diariamente, quase que o tempo todo. Sendo encontrado nos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádios, na internet e uma infinidade de lugares que a gente pode estar encontrando essa notícia. Aqui a primeira questão pede que você leia a notícia com bastante atenção. Então vamos lá. Façam a leitura juntamente comigo, mas não deixem de fazer a leitura vocês aí sozinhos, tá? Para trabalhar melhor o ritmo, a entonação e o entendimento de vocês sobre os textos. Júlia, 12. Faz cavalo obedecer aos seus comandos. Então, a gente pode aqui, ó, a partir do título da notícia, né, que é uma base da estrutura do nosso texto noticiário, que a gente tem que observar. Uma das coisas mais importantes que vem é o título, pois ele acaba aqui nos mostrando qual é o conteúdo dessa notícia. Quem olha Júlia Nem, de 12 anos, e seu cavalo Zinco, juntos, geralmente não entende muito bem o que está acontecendo. O animal anda para lá e para cá, levanta a pata. Se você não conhece o esporte, não imagina como ele é difícil, diz a garota que faz parte da Seleção Brasileira de Adestramento. É uma modalidade em que o cavalo precisa executar determinada sequência de movimentos. Cada toque do animal é um comando diferente, né? Explica ela. Além dos treinos em São Paulo, 2 vezes por semana, Júlia ainda passa na hípica dos finais de semana para encontrar Zinco. Você precisa construir uma relação de confiança com o cavalo. Então, vou visitá-lo para conversar e ver como ele está, diz a garota, né? A relação com o animal extrapola a montaria. Eu me sinto muito importante ao conseguir controlar um bicho tão grande. E fico mais focada e confiante também. Ajuda até na escola, conta a atleta. Então, essa notícia ela foi publicada em um jornal, né, chamado Folha de São Paulo, no dia 8/11/2014, certo? A partir da sua leitura, você vai responder aos questionamentos, que diz qual o título da notícia. Você vai voltar lá na sua notícia e ver o título, né, que a gente até colocou aqui, ó. Júlia, que é 12, que indica a idade dela. Faz um cavalo obedecer aos seus comandos. Esse é o título que está lá na nossa notícia. E o assunto da notícia? De que trata essa notícia, né? Fala sobre a forma como Júlia adestra um cavalo e a sua relação com ele. Porque, como a gente viu, né, no depoimento dela, não é somente o profissional, ela tem uma relação de amizade para que possa ter uma confiança entre ela e o cavalo. Qual é o personagem principal dessa notícia, né? A menina Júlia, que é a protagonista aí dessa notícia. Continuando. Qual esporte Júlia pratica? Aí nós temos aqui algumas opções. É natação, corrida? Ou é o adestramento? A partir do momento que você lê o texto, você observou que ela faz parte do time de atletismo, né, de adestramento. Qual meio de comunicação Júlia utilizou para publicar a notícia? Nós vimos que são diversos meios de comunicação que a gente pode estar vendo notícias, jornais, revistas, nós temos também as redes sociais. Então, lá embaixo a gente viu que o jornal Folha de São Paulo, que é um jornal escrito, a gente viu, né, que foi onde ela foi publicada essa notícia. Na segunda questão, nós vimos que substantivo, meus amores, é toda a palavra que dá nome a pessoas, lugares, animais e também a objetos. Eles podem ser classificados em substantivos comuns e substantivos próprios. Os substantivos comuns são aqueles que dão nome a objetos, né, de forma geral. Objetos e seres de forma geral. Já o substantivo próprio é aquele que dá nome a um ser específico, um ser ou um lugar específico, tá certo? Então,
retire da notícia abaixo. A notícia abaixo é essa aqui, que vocês deverão ler, que fala sobre pássaros constroem Singapura em abacateiro, que foi feito pela Glaucia Leal. Numa metrópole como São Paulo, não são apenas as pessoas que têm problemas de espaço e habitação. As aves também. Em um abacateiro de galhos secos, na rua Álvaro Gomes, em Santana, na Zona Norte, uma família de João de Barro está construindo 2 pequenos prédios e com 3 andares. Os pássaros ergueram ainda um 3º cômodo térreo chamado Salão de Festas, pelos moradores da região. Essa jornalista, ela fez essa observação, tá? Nessa pequena reportagem, falando sobre a construção do João de Barro. Eles estavam construindo a sua moradia. Aí aqui pede que você, lá no texto, retire 2 substantivos próprios. Aqui, ó, quando eu vejo aqui esse texto, tem 2 substantivos próprios, que são aqueles substantivos que dão nome a lugares, pessoas específicos, cidades, né? Então, vamos lá. São Paulo e o nome da rua, né? Rua Álvaro Gomes. E os 2 substantivos comuns encontrados lá, nós temos um pássaro, nós temos abacateiro, né? Que são os pássaros de forma geral, né? Nesse momento ela não tinha especificado ainda qual era o tipo de pássaro. E o abacateiro, que pode ser qualquer abacateiro, qualquer árvore abacateira que tenha na cidade. O próximo texto da terceira questão é esse aqui, ó. O medão do alemão. Então, vamos observar esse texto e fazer e responder o que se pede ali a seguir. O porão do casarão de João era escuro e assustador. Era só abrir o portão, entrar e levar um escorregão, sem nenhuma explicação. João desafiou o alemão a entrar e sair sem levar um tropeção. Quando o alemão abriu o portão, viu um cão feroz, que saiu de trás do botijão. O medão do alemão foi tanto que ele deu um forte grito e saiu correndo, tomando aquele escorregão. Olha que interessante. Com a expressão do seu rosto mudando, disse a João: você tinha razão. Procure no texto palavras com o tio e encaixe-as nos espaços abaixo de acordo com o número de letras. A gente viu que aqui no texto, ó, tem várias palavras que são utilizadas o tio, né? Que é aquele sinal gráfico que dá um som nasal. Quando colocado entre as vogais A e O, ele produz um som nasal diferente na hora da sua fala. Nós temos aqui com 3 letras. Você vai lá no texto e vai ver, ó. Cão, com 4 letras. João, com 5 letras. Porão, com 6 letras. Alemão. Com 7 letras, nós temos botijão. Com 8 letras, nós temos tropeção. E com 10, nós temos escorregão. Beleza? Saiu um pouquinho desfocado aqui, mas foi na hora aqui da digitação. Na língua portuguesa, o tio é colocado em cima das vogais. Aí, ó, como eu acabei de mencionar para vocês. Então, ele é um som gráfico que vai indicar para a gente o quê? Um som nasal ou um som aberto. Vocês lembram? Eu acabei de falar. Então, se você colocou o som nasal, ó, corretíssimo. Na língua portuguesa, há 2 modos de flexão do número do substantivo. O substantivo ele pode vir no singular e no plural. O singular, gente, é quando o substantivo ele representa apenas um ser, um objeto, ou um grupo de seres ou objeto. Apenas um. No plural é quando o substantivo ele representa mais de um ser, mais de um objeto ou mais de um grupo. Por exemplo, quando eu digo um caminhão está no singular. 3 caminhões, 4 caminhões. Aí nós temos o plural, que eu estou representando mais de um objeto. Belezinha? Só foi uma dica para a gente começar aqui a nossa 4ª questão. A andorinha. 1, 2, 3, 4. Um bando. Voam juntas as andorinhas. Andorinhas não gostam de voar sozinhas. Olha só que texto interessante. Então, aqui pergunta. Nós temos aqui a andorinha, as andorinhas, um bando. Um bando. Observem só essa questão. Uma andorinha, nós temos um singular. As andorinhas, que são mais de uma, nós temos o substantivo no plural.
Um bando, eu estou me referindo a apenas um bando, independente do grupo que tenha esse bando, qual seja o grupo. Então, ele continua sendo singular, tá, gente? Escreva os substantivos que estão no singular. Então, a resposta é a andorinha e um bando, que eu especifiquei que é apenas um bando. Se fosse 2 bandos, aí era plural. Na quinta questão, leia com atenção as frases, em seguida pinte da mesma cor os quadrinhos indicando o singular e o plural das expressões. Olha que fácil aqui. Quando eu digo avião veloz, eu estou me referindo a um substantivo no singular ou no plural? Então, você vai procurar aqui, ó, aquele que corresponde ao singular e ao plural de cada frase. Avião veloz, aviões velozes. Vamos dar esse primeiro exemplo, olha só. Aqui eu pintei de azul e aqui também de azul. Porque eu tenho o plural e o singular dessa frase. Quando eu digo trem moderno, eu tenho o singular ou o plural? Então, eu vou pintar ele aqui de laranja e vou procurar aqui qual a frase que condiz com o plural dessa frase. Então, eu tenho qual aqui? Trens modernos. Bem fácil, né? Aposto que vocês acertaram de primeira aí essa atividade. Cantor jovem é o meu singular. Qual o plural de cantor jovem? Então, eu vou pintar também de outra cor aí, ó, cantores jovens. Papel azul. Quando eu tenho o singular do papel azul, eu vou precisar encontrar o plural, que vai ficar como papéis azul, tá? Eu pintei essas cores, mas você pode utilizar cores aí de acordo com o seu gosto também, beleza? Depois que você pintou, você vai completar as frases usando apenas as expressões no plural, tá, gente? Não esqueçam que você vai utilizar as expressões no plural. Quando eu digo muitos cortam os céus, eu posso utilizar o quê? Muitos aviões velozes cortam os céus. Gosto de viajar em trens modernos. Observem que a tia está utilizando o plural. Titia forrou a parede com papéis azuis. No festival, os cantores jovens foram os vencedores, tá? Meus amores, eu espero que vocês estejam conseguindo aí fazer a correção direitinho, tá bom? Vamos lá, a sexta questão. Já estamos quase finalizando. Leia os textos a seguir e responda. No texto 1, diz assim, ó. Flor na sacada. Nos vasos, nas sacadas, terraços, nas janelas. Quantas flores sóis e belas. Esperam borboletas, abelhinhas, joaninhas, beija-flor. Para contar os seus segredos, trocar beijinhos, falar de amor. No texto 2, todas as crianças do mundo. Seja seu Rodrigo ou Patrícia, seja Mônica ou Letícia, seja Pedro, Paulo ou André, seja Inês ou Mariana, Lúcia, Carmen e Joana, seja Beto, seja Zé. Todas as crianças do mundo moram no meu coração. Copie do texto 1 substantivos no singular. Aqueles substantivos que estão indicando apenas um objeto. E aí, o que a gente botou? Flor, beija-flor. Beleza. Substantivos no plural. Vasos, sacadas, terraços. Lembrando, tá, meus amores, que é do texto 1. Nós temos janelas, flores, belas, borboletas, abelhinhas, joaninhas, beijinhos, segredos. São os substantivos que nós vamos encontrar lá que estão no plural. Circule os substantivos próprios que aparecem lá no texto 2, né? E depois você vai escrever nas linhas abaixo. Então, eu apenas coloquei logo aqui, ó. Você vai lá observar e circular esses nomes que são substantivos próprios que dão nome a pessoas, no texto 2. Rodrigo, Patrícia, Mônica, Letícia, Pedro, Paula, André, Inês, Mariana, Lúcia, Carmen, Joana, Bento e Zé, tá? Não deixem de circular lá no texto também. Na sétima questão, a gente vai iniciar o outro gênero que a gente também estudou durante as aulas, que é o texto dramático. O texto dramático, meus amores, ele é diferenciado do texto narrativo pelo fato de não ter a presença de um narrador.
O texto dramático ele é escrito apenas para ser representado. É o texto onde as personagens e o lugar onde se passa a cena são apresentados bem no início do texto, que é o chamado enredo, que já identifica quem vai ser os personagens, onde vai se passar aquela história, tá? Nos diálogos entre as personagens, cada fala é indicada pelo nome do personagem, ou seja, o nome do personagem vem sempre antes da fala daquele personagem. Então, para que a gente possa entender melhor, vamos observar aqui o texto a seguir. Aí nós temos aqui o título do nosso texto, que é o pomar, o enredo, que é aqui, ó, que identifica as personagens, e o cenário. Os personagens são Paulinho e seu pai, e também o cenário, que é a casa de Paulinho, onde vai se passar a cena. Vamos início aqui, ó. Paulinho e seu pai conversavam na varanda de sua casa sobre a ideia de fazer um pomar em seu quintal. Olha só a estrutura aqui, ó. O nome do personagem, logo depois a fala. Paulinho diz: papai, quando vamos fazer nosso pomar? O pai respondeu: podemos começar a limpar o quintal no próximo fim de semana. O pai começa a ler um jornal. O interessante é que, durante também o texto, né, dramático, o autor, ele nos coloca aqui alguns movimentos feitos pelo personagem para que a gente possa imaginar como é a cena, ou para que o personagem que for ler o texto e que for interpretar saiba a movimentação que deve fazer durante aquela cena. Paulinho, não vejo a hora de comer frutas do nosso quintal. Vai ser o pomar mais lindo do mundo. Ele fala com um ar sonhador. Então, a gente já fica imaginando como é que o Paulinho deve ter falado. O pai de Paulinho disse: acorde, rapaz. Antes disso acontecer, as fruteiras precisarão ser muito cuidadas. Ainda temos muito trabalho pela frente. O pai de Paulinho diz ainda: precisam ser frutas dessa região para serem produtivas e darem frutos saborosos. O pai desiste de ler o jornal. Então, a gente pode imaginar que ele fecha o jornal e coloca ali no canto. Paulinho diz: mas quais? Vamos fazer o seguinte: primeiro limpamos o quintal, depois dividiremos o terreno para que caiba o máximo possível de fruteiras e marcamos os lugares onde eles serão plantadas. Assim saberemos quantas árvores poderão ser plantadas em nosso pomar. Então, resolveremos o que plantar. O que você acha? Concorda? O Paulinho responde: concordo. Respondeu ele muito sério. Paulinho, ficou mesmo uma beleza. Não vai dar frutos logo, não é, papai? Então, a gente pode imaginar que, a partir dessa fala, eles já conseguiram limpar o quintal e já iniciaram o plantio das frutas. Aí o pai disse: logo não, mas um dia teremos o prazer de colher frutos plantados e cuidados por nós. O pai passa a mão na cabeça de Paulinho. Então, a gente observou a diferença dessa estrutura textual aí para um texto narrativo, né? Aí os questionamentos. Quais os elementos que compõem um texto teatral? Quais são esses elementos que eu coloquei aqui, né? Que é o enredo, que diz o cenário também, quem são as personagens. Quem são os personagens que aparecem aí no texto que a gente acabou de ler? O Paulinho e o pai dele. Qual foi o cenário utilizado pelos personagens? A varanda da casa de Paulinho. Lá no início também do texto você já vai ter essa informação. Frase, meus amores, é uma palavra, um conjunto de palavras organizados, com um sentido completo que transmite alguma informação. A gente estudou que existem vários tipos de frase, né? Nós temos frases exclamativas, frases afirmativas, frases negativas e também frases interrogativas, cada uma com o seu objetivo. Por exemplo, quando eu digo eu sou negra, eu estou afirmando a minha cor, a minha raça. Então, eu usei uma frase declarativa afirmativa. Quando eu digo eu não gosto de chocolate, eu também estou declarando que não gosto de chocolate. Então, eu fiz uma declaração o quê? Negativa. Quando eu digo quantos anos você tem, eu estou te fazendo uma pergunta. Então, eu estou utilizando de uma frase interrogativa. Quando eu falo que dia lindo, eu estou admirando, eu estou demonstrando uma emoção, um sentimento. Então, eu estou usando uma frase exclamativa, tá? Vamos à 8ª questão.
Observe a cena. Ordene as palavras escritas nas frases. Em seguida, classifique-as em afirmativas, negativas, exclamativas ou interrogativas. Aí vocês vão ter a cena aí da mocinha passeando com o cachorro. E vamos lá. As frases, elas estão desordenadas. Primeiro, você deve fazer o quê? Ordenar as frases, para logo depois identificar o tipo de frase. Coleira tenho com um nome meu, uma. Então, fica totalmente sem sentido essa frase aí, né? A frase organizada diz, tenho uma coleira com meu nome. Afirmei. Então, é uma frase afirmativa. Na letra B, gatos não muito gosto de. Também não tem nenhum sentido. A frase organizada fica, não gosto muito de gatos. Então, eu dei uma declaração negativa, não gosto muito de gatos. Na letra C, quem sabe sou. Então, organizada, sabe quem sou? Eu fiz uma pergunta, logo eu tenho uma frase interrogativa. Sou cão. Olha só, sou um cão. Então, eu exclamei, eu disse que sou um cão. É uma frase exclamativa. O interessante é que vocês observem, meus amores, que os sinais gráficos, eles também identificam, nos ajudam a identificar uma frase. Quando eu tenho aqui o ponto de interrogação, eu vou saber que eu estou fazendo uma pergunta, está sendo utilizado aí um ponto de interrogação. O ponto de exclamação também, eu vou estar identificando a frase como exclamativa. Então, é muito interessante que você conheça os sinais gráficos, tá? Para que quando você vê uma frase, no final dela, você já possa identificar e classificá-la como afirmativa, interrogativa ou exclamativa. É o que eu havia falado na 8ª questão. As frases sempre terminam com um sinal de pontuação. Veja as cenas abaixo e escreva uma frase pontuando de acordo com a intenção. Aqui você está vendo a cena, você vai pensar em uma frase baseada na cena, mas que faça uma pergunta. Logo, eu vou imaginar que eu vou utilizar qual sinal de pontuação ao final da frase? Um ponto de interrogação, não é? Que eu estou fazendo uma pergunta. Esta também é uma resposta pessoal. A Tiane só colocou aqui um exemplo. Ó. Você também já leu este livro? Então, você pode colocar aí da maneira que você achar melhor, contanto que tenha um sinal de pontuação, que é o ponto de interrogação ao final da frase, que seja uma frase que contemple uma pergunta. Expresse a admiração. Ai, que lindas flores, né? Logo, eu vou saber que quando eu vou expressar admiração ou qualquer um sentimento de emoção, de surpresa, de medo, eu vou ter que utilizar o sinal de exclamação no final da frase, tá bom? E para fazer uma afirmação, seja ela negativa ou afirmativa, eu vou estar sempre finalizando a minha frase com um ponto final. Este sorvete é o meu preferido, certo? Sempre numa frase afirmativa ou negativa, usa-se o ponto final, tá bom? Meus amores, foi um enorme prazer estar com vocês. Espero que tenha tirado suas dúvidas. Não deixem de voltar ao vídeo caso não tenha alguma dúvida. E bons estudos a vocês, tá? Boas avaliações e até a próxima.